A sua história é muito rápida. Em 3 anos, você já foi para à frente de um trabalho. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, porque eu sou formado em administração de empresas. Eu me formei em 98 e tinha uma vida empresarial e toda bem encaminhada. E só que eu comecei a trabalhar dentro da Oitava Igreja com grupos pequenos. E comecei a ter muito prazer em cuidar das pessoas, ligar, saber como que está, aconselhar, ensinar. Eu fui descobrindo um chamado pastoral, assim, de forma... prática. Na prática. Não tinha a menor ideia de que isso iria acontecer. E quando fui para o Ribeiro de Abreu, a congregação, quando cheguei, ela tinha 6 pessoas. E nesse trabalho, quando eu cheguei, tive aquela oportunidade de entrar naquela casa lá na rua Serra do Curral, número 6. Eu tive uma alegria, para mim era como se eu estivesse entrando no templo mais bonito, no maior. Eu me senti assim tão importante, eu me senti tão grato a Deus. Que legal, Eduardo. Pela oportunidade de estar podendo falar do amor dele para outras pessoas. Foi uma experiência maravilhosa. Foram 10 anos. Você ficou 10 anos Fiquei lá? 10 anos no Ribeiro de Abreu. 10 anos maravilhosos. 10 anos em que eu pude... Você saiu agora em 2010? Muito. Isso. 4 anos. Cheguei para a Oitava em 2011. 3 anos e meio, né? Completando agora 3 anos e meio que eu voltei para a Oitava. 10 anos com muitas histórias. Quando você assumiu, você era seminarista de tempo integral ou não? Não, parcial. Você trabalhava, tinha sua carreira como administrador, Isso. foi para o seminário. E 2001, é um seminário... 2001 trabalhei dessa maneira. 2002 eu já não aguentava, era uma coisa impressionante. Eu não tinha mais prazer nenhum de ir trabalhar. Morreu à vontade. Morreu à vontade. O meu prazer todo era de cuidar das pessoas, de ir na casa das pessoas, de falar do amor de Jesus. Eu não conseguia me enxergar fazendo outra coisa. Eu falo dessas coisas, os meus olhos enchem de água, assim, porque era uma sensação tão poderosa, como é bom. Só quem vive sabe explicar. Só quem vive. As pessoas falam muito acerca das dificuldades do ministério pastoral, mas não existe nada mais prazeroso que você poder dedicar a sua vida para poder falar do amor de Jesus. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão fantástico. É verdade, é um privilégio, né? A gente poder, é um privilégio, viver é uma disso. honra. Por isso que a gente trabalha muito, trabalha com alegria e é precioso. Não trocaria isso por absolutamente nada. E de lá você vem assumir, ou você veio para a Oitava, ser pastor na Oitava, junto lá com o pastor Jeremias. Sim. E ali você começa o trabalho com jovens? Isso, o pastor Jeremias, ele não chama, ele convoca, né? Eu entendi, foi talvez a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, assim, foi essa decisão de sair do Ribeiro, vir para a Oitava, porque eu não queria fazer alguma coisa sem que eu não tivesse 100% de certeza de que eu estava fazendo a vontade de Deus. Então, nesse processo de transferir, já tinha um pastor trabalhando comigo, o meu auxiliar, pastor Pablo, uma pessoa muito especial, muito querida também. Porque lá praticamente, apesar de já existir um trabalho, mas com 6 pessoas, você praticamente fundou o local, você plantou ali uma igreja. Nasceu com você, Nasceu né? comigo. Conheço um filho. Cada ovelha, conhecia tudo a respeito da vida deles. Sempre gostei muito de visitar, de estar perto. Então foi um processo que Deus foi trabalhando muito comigo, para que eu tivesse paz para poder vir para esse novo desafio. E tem sido um período maravilhoso, eu tenho aprendido tanto, e Deus tem me honrado muito naquilo que eu tenho feito dentro da Oitava Igreja. Eu percebo nitidamente a mão de Deus no controle dessas coisas, entendeu? Nos ministérios que eu trabalho com culto de libertação, mocidade, plantação de igrejas, ação social, aonde eu tenho colocado as mãos, Deus tem abençoado. Eu reconheço nitidamente que eu não tenho mérito, é realmente mesmo a graça de Deus sobre a minha vida me abençoando, não Amém. É por capacidade. Eu tenho Esse é o caminho, convicção né, dessa, tenho convicção disso. Esse é o caminho. Mas como é que é trabalhar, como é que para você ali é um culto de libertação? Eu pergunto isso porque vocês estão numa localização
de pessoas que acabam tendo, por aquela região, um nível intelectual bom, mais elevado. Vamos falar assim, a média de pessoas. Ali você não tem, ali tem poucos. Eu falo pela região. Você não tem aglomerados ao redor onde está localizada a 8ª Igreja Presbiteriana. Então, você tendo pessoas mais esclarecidas, não significa que elas sejam ignorantes na fé. Mas você tem um trabalho de libertação, um culto de libertação. Como é que é? Eu queria saber como é que você trabalha isso, porque as pessoas entendem libertação, né? Não só porque é presbiteriano, mas é porque o termo libertação, quando nós falamos, dentro do Evangelho, das igrejas cristãs, ele ficou muito conhecido como você tem que trazer a rosa, o sal grosso, a toalha que veio do tecido, do linho do faraó de Israel, uma coisa assim, do Egito, e misturam demais, misturaram muito o misticismo com... E as igrejas, quando falam, tem um culto de libertação, geralmente, eu lembro, sabe o que, Eduardo? Eu lembro, quando eu converti e comecei a ouvir algumas rádios, e à noite falava assim, se você tem medo, solidão, depressão, angústia, eu ficava com medo. Aí realmente eu tinha medo. Não, eu preciso ir lá. Mas era uma coisa assim meio pavorosa. E eu sei que o seu trabalho não é por esse caminho. A pessoa não precisa levar a rosa que colheu, não precisa comprar o óleo que veio lá de Israel. Com certeza não. É um trabalho para a pessoa, para ela se ver livre de prisões que ela não consegue por si mesma se libertar. Uma coisa muito interessante do culto de libertação eu estou à frente do culto desde janeiro de 2011. Até hoje, o culto ele acontece na quinta-feira às 20 horas. Até hoje, todos os cultos houveram conversões. Uau! O marco mais impactante para mim em relação ao culto tem sido a quantidade de pessoas que têm conhecido Jesus através disso. O que eu procuro fazer, Charles, é fazer um trabalho sério. Todas as pessoas que vão participar da equipe, para fazer parte da equipe, elas passam primeiro por uma triagem, conversam comigo, têm que ler alguns livros que eu indico e nós temos algumas conversas muito francas. Primeiro, é proibido profetada. É proibido você falar que Deus te falou alguma coisa que Deus não te falou. Isso é muito sério. Isso não, a gente não aceita. A nossa equipe é uma equipe simples, mas uma equipe séria, comprometida e muito dedicada. Uma coisa que eu falo com as pessoas, às vezes, quando você está orando por alguém, enquanto você ora, você percebe que alguma coisa que você falou, por exemplo, você fala do casamento e a pessoa ela tem uma reação diferente, uma lágrima escorre, você percebeu aquilo, você começa a orar mais intensamente naquele sentido. Uma coisa que você percebeu pela inteligência que Deus te deu, não fale que foi Deus que te falou. Então, esse cuidado que a gente tem de forma muito, muito rigorosa dentro da equipe, que dá muita credibilidade para a gente. Então, nós não buscamos coisas espetaculosas. O espetacular do culto é a pregação da palavra. Todos os cultos, a palavra ela é pregada. O centro do culto da reunião. O centro é a palavra. Então, o grande diferencial que eu vejo, uma coisa que Deus tem abençoado é a gente prega a palavra e nós oramos de forma apaixonada pelas pessoas. Se eu pudesse definir a equipe de intercessão da 8ª Igreja com uma palavra, a palavra seria amor. Nós amamos as pessoas que estão lá para receber a oração. Amor genuíno, um amor que vai além do culto. Isso é tão real que nós abrimos um GECOI, que é um grupo de... Uma célula, por exemplo, para poder acolher essas pessoas. Nós visitamos essas pessoas, nós vamos até a casa dessas pessoas, porque nós sentimos que a gente quer fazer mais. Então, isso é que tem sido o grande diferencial. Agora, com relação à pergunta que você me fez, o diabo ele atua em todas as classes sociais e ele cega as pessoas. E as pessoas elas precisam passar por esse momento de libertação. Nós não sabemos quem entra e quem não entra endemoniado. Existem vários tipos de forma de atuação do inferno, desde a possessão até a opressão demoníaca, que é a questão do diabo ficar assediando a pessoa, influenciando nas decisões, nos pensamentos que ela toma. Então, quando a pessoa ela se sente acolhida, o culto ele é uma porta de entrada para o Evangelho.
Então, a partir do momento que ele entra, que ele ouve essa palavra, ele já participa do retiro com Deus, ele já é convidado a participar de um jacói, ele já é convidado a participar. Então, ele nesse vem para uma família, processo... né, Eduardo? Ele vem fazer parte de uma família. Fazer parte de uma família. Nesse processo é que ele vai conhecendo Jesus, vai se afastando das coisas erradas e as coisas vão caminhando certo. O nosso tempo passa rápido aqui, né? Já passamos o tempo do programa praticamente todo. Mas uma coisa que você disse, para a gente encerrar, é a melhor forma, não que tem estratégia, Deus ele atua na história da sua igreja de acordo com o que ele bem entende. Sim. Mas de história, de tempos em tempos, percebemos alguns, vamos dizer assim, algumas diretrizes que Deus acaba estabelecendo para a sua igreja. E percebemos que hoje, na facilidade que temos liberdade de pregar o Evangelho no Brasil, aqui em Belo Horizonte, os grupos pequenos, os trabalhos de grupos de crescimento, as células, hoje são a melhor forma de pastoreio, de comunhão na vida da igreja. Não é verdade? Célula é minha paixão. No trabalho que eu faço com a mocidade, a gente trabalha muito focado nisso, nós queremos crescer, mas nós queremos crescer a todo custo? Não, nós não queremos crescer a todo custo. Nós queremos crescer e continuar cuidando das pessoas. De forma que se alguém um dia falta ao culto, que alguém perceba que essa pessoa faltou ao culto. Como que isso é possível? É possível isso? Primeira pergunta, é possível? A resposta é sim, é possível. Como que é possível? É possível que se as pessoas se envolverem. Se não achar que o pastor vai resolver todas as coisas. Se cada um fizer a sua parte... Todos serão alcançados. Todos serão alcançados. Números capítulo 4, para mim, é a descrição perfeita da igreja. Enquanto você diz aí, nós vamos pedir para a Lisa colocar no vídeo um trabalho que vocês reconstruíram a casa de uma viúva. Não, foi fantástico, foi muito legal. A ação social, ela é uma das coisas assim, que me emociona, que me apaixona. Eu acho que é uma das marcas que a gente tem visto aí. Uma casinha que vocês lá, como célula, como pastores, como irmãos, sim, foram acolher a irmã e colocaram a mão na massa, né? Ficou muito bacana, porque ficou lindo, a viúva, então o marido se chamava Marcelo. Oh, glória. Eu conheci. E o Marcelo teve uma vida muito difícil e no final da vida dele, ele ficou completamente perturbado. E ele colocou fogo nessa casa 3 vezes. Então é viúva e 4 filhos. E nós tivemos aí a oportunidade de a gente poder acolher, sabe? Deu muito trabalho, mas foi muito prazeroso. Não foi nada cansativo. Demorou, a reforma da casa toda deve ter demorado uns 40 dias. Muita gente trabalhando, foi fantástico. A casa aquilo era que a gente vê em televisão, mato. Né? A gente, não estou falando da Rede Sul, mas vejo em programas de televisões, a igreja fazendo é diferente. É diferente. Que a comunidade vibra. E aí ficou, além de ter ficado a reforma da casa, ficou o evangelho sendo anunciado. Foi maravilhosa essa experiência. As mãos dos que fazem, oram e abençoam e também doam, né? Exatamente. Eduardo, obrigado pela sua participação. Pena que acabou, viu? A conversa estava muito boa. Mas você vai voltar mais aqui para a gente bater um papo e conversar, muito mais coisas tem aí. Vai ser um prazer. Tá bom? Olha, você que assiste esse programa tem uma mente aberta a discutir, refletir sobre assuntos que às vezes nós temos medo, mas não podemos temer. Nós não vamos assustar as pessoas, não queremos escandalizar ninguém, mas nós precisamos rever as tradições, os tradicionalismo. Tradições são importantes porque elas nos mantêm firmes, mas tem muito tradicionalismo que às vezes engessa e impede muitos de crescerem. Tenha uma mente aberta para rever, às vezes, em alguns momentos, o que você tem colocado em prática na sua história, porque outras pessoas, de repente, precisam de algo novo e isso Deus pode fazer através da sua vida.